Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Nosso bondoso Deus mais uma vez nos conduz graciosamente até a sua santa casa, para que juntos prestemos o culto que só a Ele é devido. Portanto, para que iniciemos esse momento, eu gostaria de pedir que os irmãos pudessem baixar suas frontes e assim então iniciemos o nosso culto com uma oração ao nosso Deus. Ó Senhor, Deus dos céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa e Augusta, louvado, bendito e exaltado seja para sempre o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém. Mas mais uma vez, ó Pai, nos achegamos diante da tua presença santa em oração, nos adentramos diante da tua casa, local separado para o culto e serviço ao Senhor, para adorarmos, bendizermos o teu nome, entoarmos louvores, orarmos ao Senhor e também, Pai, ouvirmos da tua maravilhosa voz. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor Deus seja conosco neste momento, que o Senhor Deus haja com graça e misericórdia para o teu povo que se achega diante de ti e clama pelo teu nome, clama pela tua presença, pela tua condução através do teu Santo Espírito, para que tudo que façamos aqui, ó Pai, redunde tão somente na glória ao teu nome. Que cada ato deste culto, que cada louvor entoado, que cada palavra dita, que tudo que ouviremos aqui através da pregação da palavra do Senhor, por intermédio do teu servo, que redunde tão somente, ó Pai, na honra e glória do teu santo e excelso nome, na proclamação do teu evangelho de Cristo Jesus e este crucificado para a salvação de pecadores, para a edificação, ó Pai, do teu povo e da tua igreja, e para a salvação, ó Pai, dos perdidos. Ó Pai, nós bendizemos, louvamos e agradecemos o teu nome, por tudo que o Senhor Deus é, por tudo que tem feito para conosco. Nós te bendizemos porque o Senhor Deus nos tem guardado, preservado, nos tem dado saúde, tem mantido, ó Pai, a nossa vida. E principalmente, ó Pai, te bendizemos porque o Senhor Deus não nos tem deixado sem a tua palavra. Te bendizemos pela tua palavra santa, autoritativa e inerrante, que nos conduz, que nos exorta e que nos dirige, ó Pai, dia após dia. Ó Pai, sê conosco durante este momento, dá-nos direção, dá-nos da tua graça, ó Pai. Inclina os teus ouvidos do alto dos céus para a oração que nós fazemos aqui hoje, agora diante da tua presença. Ajuda-nos, essa é a oração que nós te fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar a amada igreja para que os irmãos possam ficar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus, para que juntos leiamos o Salmo de número 31. Salmo de número 31, faremos essa leitura de forma alternada. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos.
Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. E não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. Num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Leiamos todos juntos, os versos 23 e 24. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Os irmãos podem assentar-se. Peço que agora os irmãos abram seus inários no hino de número 30, onde nós louvaremos o nome do nosso Deus com o hino Providência de Deus na Criação. Deus, ó providência
cozinha em botão, a tua mão divina conserva em proteção. Eterno Deus, ó Deus sem par, a criação com gratidão te vem louvar. Dos céus teu nome aclamam, os astros que são teus, a terra e o mar proclamam, és o nosso Deus. Dos campos a verdura, dos frutos o sabor, celebram a ternura do teu constante amor, e a natureza inteira por toda a criação proclama alvissareira a tua proteção. Eterno Deus, ó Deus sem par, a criação com gratidão te vem louvar. Nos céus teu nome aclamam, os astros que são teus, a terra e o mar proclamam, és o nosso Deus. Amém. Amém. A palavra do Senhor no Salmo de número 32, nos versos de 1 a 5, diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Meus irmãos, nós sabemos certamente que temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, mas nós bendizemos o nome dele porque nós temos oportunidade agora diante dele, encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna, pedir perdão pelos nossos pecados, daquilo que temos cometido que é contrário à sua santa palavra. Por isso eu peço que os irmãos possam nesse momento baixar as suas frontes e assim então, com o coração derramado, orar ao nosso Deus, pedindo perdão pelos pecados que temos cometido. E após algum instante, então, nós quebraremos o silêncio com uma oração audível. Ao Senhor, Deus dos céus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos achegamos, ó Pai, mais uma vez diante da Tua presença santa em oração. Desta feita, ó Pai, para rogar da parte do Senhor o perdão pelos nossos pecados.
Tu, ó Deus, que está no alto dos céus, Tu, ó Deus, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, sustentador de todas as coisas pelas palavras do Teu poder. Tu, ó Deus, que por amor ao homem entregaste a Tua revelação escrita, para que nela pudéssemos ler, meditar, para que nela encontrássemos as palavras da vida, e nela também que encontramos a Tua santa e soberana lei, que instrui tudo aquilo que o homem deve crer e tudo aquilo que o homem deve fazer e ser diante de Deus. Entretanto, ó Pai, mesmo tendo a Tua palavra em nossas mãos, mesmo lendo e ouvindo a Tua voz dia após dia, quando nos achegamos diante do Senhor, fica evidenciada ainda mais a nossa pecaminosidade, a nossa fraqueza. Por isso, ó Pai, nós nos achegamos humildemente diante do Senhor, sempre com os nossos joelhos ao chão, a nossa boca no pó, envergonhados, ó Pai, certamente, entristecidos, desfalecendo, porque mais uma vez nós pecamos contra o Senhor. Mais uma semana se passou e nós transgredimos a Tua lei, demos lugar à carne, demos lugar aos desejos corruptos do nosso coração e pecamos contra Ti somente, como lemos na Tua palavra. Por isso, ó Pai, nós humildemente nos achegamos diante de Ti e rogamos: Pai, perdoa-nos. Tem misericórdia do Teu povo que se achega diante da Tua presença para clamar perdão ou socorro ao Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Não nos repreenda na Tua ira, não nos castigue no Teu furor. Nós fazemos isso, ó Pai, não confiados simplesmente no pedido no qual fazemos, não confiados na nossa própria capacidade de arrependimento, porque não a temos. Nós clamamos ao Senhor por perdão, porque cremos na obra salvífica e redentora de Cristo Jesus, Teu amado Filho, unigênito de Deus, aquele que desceu até esta terra, que se fez homem assim como nós, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas debilidades, que foi tentado em todas as coisas, por isso é fiel e poderoso para nos socorrer diante das nossas angústias, porque mesmo diante da tentação e do sofrimento, Ele se manteve firme, fiel. Ele, único que obedeceu ao Pai em tudo, durante toda a sua vida. E assim então, Ele, não levando em conta a vergonha da cruz, por amor a nós, carregou os nossos pecados, carregou as nossas transgressões sobre si e entregou-se naquele madeiro, derramando o seu sangue. Mas nós bendizemos, ó Pai, mesmo contemplando esta cena do nosso Redentor sendo crucificado, nós olhamos para o céu com esperança, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque foi exatamente este sangue derramado, esta obra bendita, que nós fomos alcançados, nós fomos reconciliados com Deus. Por conta do nosso pecado, era necessário que o mediador intervisse. Por isso nós bendizemos, ó Pai, pela obra de Cristo Jesus, pela sua obra naquela cruz do Calvário, pelo sangue derramado e aspergido sobre cada um dos Teus eleitos, sobre nós, o Teu povo. Nós Te bendizemos, ó Pai, por tão grande favor derramado sobre nós. Te bendizemos pelas alianças que o Senhor Deus faz para conosco. E este sangue derramado que recai não somente sobre nós, mas sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, pois somos povo do Senhor, somos rebanho do Teu pastoreio. E a Ti nós nos entregamos, como diz o Salmo 22, desde o nosso nascimento, desde o ventre da nossa mãe. Obrigado, ó Pai, por tão grande favor. Nós Te bendizemos porque nós temos perdão para os nossos pecados. Te bendizemos porque a Tua graça se renova sobre nós manhã após manhã. Te bendizemos porque o Senhor Deus, ao olhar do alto dos céus, do Seu alto e sublime trono, não contempla a nossa fraqueza e pecaminosidade, mas Ele enxerga o sangue de Cristo Jesus que foi aspergido sobre nós. E assim então a Sua misericórdia nos alcança. E assim então nós não somos consumidos na Sua justiça, porque Cristo Jesus já pagou o preço do pecado em nosso lugar. Mas também, ó Pai, nós
com diligência, nós pedimos que o Seu Deus, através do Teu Santo Espírito, nos conduza na nossa caminhada cristã. Que, entendendo isso, nós não vivamos vidas entregues à pecaminosidade ou ao pecado, certos de que Cristo já venceu por nós. Pelo contrário, que nós vivamos vidas transformadas, arrependidas, com o coração mudado, pronto e sincero para Te servir. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos conduz, fortalece o Teu povo, fortalece os nossos joelhos trôpegos. E se há alguém aqui entre nós, ou alguém que não pôde estar aqui presente, mas que ainda não adentrou a Tua presença em oração, de confissão de pecados, que o Seu Deus o constranja no seu íntimo, para que ele entenda a sua condição terrível que está diante do Senhor, e assim ele entregue-se ao Senhor, se renda a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e assim juntamente conosco, então, ele possa glorificar, bendizer e exultar no Deus da nossa salvação. Nos ajuda, ó Pai, tem misericórdia de nós, nos fortalece, pois essa oração que nós fazemos e clamamos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amados irmãos. Eu peço que os irmãos mais uma vez se coloquem em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, no qual nós faremos a leitura no Salmo de número 9, os versos 1 e 2. Salmo 9, dos versos 1 e 2, faremos essa leitura em uma só voz. Leiamos. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. Amém. Bendito seja Deus. Que nesse momento, então, com essa disposição, imperativo deste salmo, para que louvemos ao Senhor, nos alegremos e exultemos nele, assim também você possa louvar ao nosso Deus com alegria, com os cânticos Ajuntamento e o Salmo 96. Vem, sopra sobre nós teu sopro, unidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é o teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a
a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Louvado seja
Deus. Os irmãos podem assentar-se. A instrução da parte do Senhor para nós, neste momento de dedicação a Ele, se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Neste momento, irmãos, nós temos a oportunidade diante do nosso Deus de depositarmos nossos dízimos e as nossas ofertas, fazendo isso atendendo ao mandamento dele, sabendo que tudo vem das mãos do nosso Deus e é nas próprias mãos dele que nós entregamos aquilo que é fruto do nosso trabalho. Então, que os irmãos, assim, que vieram preparados para isso, possam fazer, assim como lemos na instrução da parte do Senhor, com alegria e com disposição de coração, enquanto entoamos o cântico Oferta de Amor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Aldemir que pudesse nesse momento fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus pelos dízimos e ofertas depositados diante dele, bem como iluminação da parte do Senhor para o pregador desta noite. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos traz, Senhor Deus, a nós, todos os irmãos, estarmos aqui hoje para orar-te
louvar e te glorificar o teu santo nome, Pai. Bendizemos, Senhor Deus, pelos dízimos e oferta que foi depositado, Senhor Deus, na tua casa, para o bem, Senhor Deus, do crescimento do teu reino, Senhor Deus, para que o Senhor Deus esteja, Pai, trazendo, Senhor Deus, mais pessoas, Pai, para a tua casa, mais fiéis, Senhor Deus, para esta congregação, para que possa, Senhor Deus, estar crescendo números de pessoas, Senhor Deus, para o teu reino ser glorificado em teu santo nome, Pai. Senhor Deus, também queremos te agradecer, Pai, que o Senhor Deus esteja, Senhor Deus, abençoando a vida de cada irmão que aqui pôde, Senhor Deus, estar dizimando e ofertando, Senhor Deus, e abençoando também, Pai, aqueles que não puderam estar dando, Senhor Deus, o seu dízimo e a sua oferta. Se for por algum motivo de serviço, de emprego, que o Senhor Deus esteja, Pai, abrindo porta, Pai, para que cada um deles possa estar, Senhor Deus, se usufruindo, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, a estadia da sua casa, do seu lar, e também estará, Pai, contribuindo com o que é devido, Senhor Deus, da tua palavra, Senhor Deus. Pai, queremos também te pedir, Senhor Deus, que o Senhor Deus também esteja abençoando, Senhor Deus, neste momento, o pregador dessa noite, trazendo, Senhor Deus, e dando sabedoria a ele, Pai, para que ele venha pregar somente a verdade, Senhor Deus. Por isso, Pai, nós te agradecemos neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite nós temos o privilégio de ter conosco o nosso irmão licenciado Samuel, um grande amigo de longas datas, na verdade desde a infância, qual pude ver crescer e pela graça do nosso Deus pude ver ele ser dedicado ao Senhor, vocacionado ao Senhor para o sagrado ministério, e então agora, concluído o seu curso, poder servir ao Senhor ali na igreja da Pissarreira. Neste momento nós rogamos da parte de Deus que ele seja usado como instrumento nas mãos do Senhor, que Deus muito te use e te abençoe nesse momento. Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É sempre uma alegria estar aqui na congregação Cidade Jardim. Normalmente, cerca de 1 ou 2 vezes por ano, nesse período de férias, eu estou por aqui com os irmãos. Então é sempre uma bênção, uma alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Portanto, eu convido para que abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis 28, versos 10 a 22. Mantenha a sua Bíblia aberta, teremos mais uma palavra de oração. Senhor Deus, eterno Pai, nesta noite pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Abre nossos corações para as verdades nela contidas, que essas verdades possam encontrar morada em nossos corações e tornar-se prática em nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Gênesis 28, 10 a 22 nos diz: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus.
Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Amém. Meus irmãos, um seriado lançado no ano de 2008, ficou muito popular, trazia como personagem principal um professor de química que se encontrou numa situação muito difícil. Ele foi diagnosticado com um câncer muito agressivo e as suas chances de sobrevivência eram pequenas. Ele era um cidadão americano e suas condições financeiras para os padrões americanos era muito restrita, muito básica, por assim dizer. E lá não existe tratamento público, tudo você precisa tirar para a questão de saúde do seu próprio bolso. Então este homem se encontrou diante de uma encruzilhada. O que ele deveria escolher? Então, duas opções rapidamente seria o que se pensaria: gastar as suas poucas economias acumuladas ao longo dos anos de trabalho para tentar obter uma cura, uma possível cura, ou simplesmente guardar as suas economias para que então a sua esposa e seu filho, que era deficiente, pudessem então de alguma maneira ainda ter um certo recurso para estarem ali providos do sustento material, e então aceitar a sua morte pela doença. Tendo essas duas alternativas, não achando nenhuma das duas interessantes, ele escolheu uma terceira via, que foi utilizar seus conhecimentos de química para fabricar e vender drogas. Então, desta forma, ele teria dinheiro tanto para pagar o seu tratamento, quanto para sustentar a sua família caso ele viesse a falecer. Assim, meus irmãos, é a resposta de ímpios diante de adversidades, de questões extremas que aparecem diante de sua vida. É tomar caminhos escusos e ilícitos, não confiando então na providência de Deus, pois de fato eles não conhecem a Deus. Então eles tomam caminhos desesperados e caminhos tortuosos para tentar resolver os seus problemas. Muito parecido com este homem foi também Jacó, até então, na sua vida narrada até aqui, até o capítulo 28. Desde o seu nascimento ele já brigava no ventre materno com seu irmão. Ao nascerem, ele puxava o calcanhar de seu irmão para que viesse a sair primeiro. Mais à frente, ele engana seu irmão para que vendesse para ele o seu direito de primogenitura. E na cena anterior a esta aqui da fuga, a fuga de Jacó, ele então faz uma artimanha juntamente com sua mãe para que Isaque, seu pai, abençoasse a ele, Jacó, o caçula, e não a Esaú, que era quem o pai realmente queria abençoar. Então veja que o próprio nome Jacó, que significa enganador e acalcanhador, refletia exatamente o seu caráter. Ele vivia sempre de truques e artimanhas a enganar, sempre tomando caminhos escusos para atingir os seus objetivos. Isto era o que marcava a sua vida até o presente momento. E eu digo e pergunto a você então, quantas vezes eu e você também, diante das adversidades, agimos como este professor de química do seriado, ou como Jacó, como ímpios de fato, não como crentes que confiam na palavra do Senhor e na sua providência. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes nós também agimos desta forma. Esquecemos que há um Deus soberano que governa sobre todas as coisas e que cuida de nós. E aí agimos de maneira ímpia, de maneira pecaminosa. Abrimos o nosso saco de truques para tentar resolver os nossos problemas. Tentamos dar o jeitinho brasileiro ou qualquer coisa dessa natureza para contornar as adversidades. Mas eu convido os irmãos a relembrarem da palavra do Senhor que fora dita aos pais de Jacó. Portanto, Rebeca e Jacó não precisariam de nenhuma artimanha
pois Deus já havia dito, ainda quando os gêmeos estavam na barriga, que o mais velho seria servo do mais moço, e aquele que seria abençoado seria o mais moço. Jacó e Rebeca não precisavam ter usado em absoluto de nenhuma artimanha, pois Deus já havia prometido, e Deus há de cumprir a sua palavra. E Deus também fez promessas a mim e a você. Para relembrar algumas, o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, em Mateus 6, nos afirma: por que andais ansiosos? Olhai para as aves do céu, elas não trabalham, entretanto, não falta alimento para nenhuma delas. O Senhor provê o alimento, o sustento de cada dia para elas. Olhai para os lírios do campo, não tecem, não fiam. Todavia vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto eles. E hoje eles estão aqui belos e amanhã são lançados ao fogo. São efêmeros passageiros. Quanto mais valei vós do que aves e pássaros, vós homens de pequena fé. Então tenha certeza que o Senhor cuida de vocês. O Senhor sabe exatamente do que vocês precisam. Ele não deixará que vocês passem por necessidade. Ele haverá de cuidar de você. Esta é uma promessa para mim e para você. E outra promessa nós encontramos no Salmo 23. Muitos sabem de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Então veja, por onde quer que andemos, o Senhor estará conosco. Portanto, não há necessidade de tomarmos caminhos escusos e ímpios, mas devemos confiar na providência do Senhor. À luz desse texto, então, eu gostaria de convidar os irmãos para que confiem no Senhor e que não recorram aos seus truques, à sua própria vontade, ao seu jeitinho, mas confiem única e exclusivamente no Senhor nos momentos de adversidade da sua vida. Então, volte seus olhos mais uma vez para o texto, primeiramente versos 10 e 11, que nos dizem: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então veja, a situação de Jacó era desesperadora. Ele estava ali enfrentando a maior crise da sua vida até então. A situação é essa: ele estava saindo de Berseba para Harã, fugindo de seu irmão, porque seu irmão Esaú queria matá-lo, por ele haver enganado seu pai Isaque e roubado, usurpado a bênção que o pai queria dar a Esaú. Então, não enxergue Jacó em nenhum momento como um coitadinho que estava ali sofrendo a ira de seu irmão, porque ele próprio havia provocado. Isso era, na verdade, consequência dos seus próprios pecados. Então, Jacó estava fugindo por causa do seu pecado. E veja, de Berseba, que era a cidade que eles estavam agora, que se encontrava em Canaã, se encontrava na terra prometida, que Deus havia prometido, e havia chamado Abraão, avô de Jacó, para que saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse peregrinar a uma terra que Deus mostraria. Berseba já fazia parte dessa terra. Mais à frente, quando nós vemos o mapa de Israel já constituído, Berseba era uma cidade que ficava na tribo de Judá, bem ao sul de Israel. Então, era uma cidade dentro do futuro território de Israel. Era uma cidade que ficava em Canaã, por assim dizer. E Harã era a terra de onde Abraão partiu. Então veja, Jacó, aquele que havia sido abençoado pelo pai, mesmo que ali usurpando a bênção, ele havia sido abençoado por Isaque, e uma das bênçãos era exatamente a promessa da terra que Deus havia feito para Abraão, para Isaque e agora para Jacó. Em termos narrativos, nos parece que há um contrassenso, não é? Porque Jacó estava na terra prometida, mas ele estava agora fazendo o caminho de volta. Ele estava voltando para onde Abraão saiu, ele estava voltando para Harã. E quem estava ficando na terra? Esaú, seu irmão. Então, em termos narrativos, nos parece mais provável que quem ficaria com a bênção da terra seria Esaú. E Jacó sai ali sem absolutamente nada, sozinho, sem dinheiro, sem recursos,
nada que pudesse ampará-lo, de sorte que ele empreenderia esta grande jornada, pois entre Berseba e Harã haviam cerca de 700 quilômetros. Então imagine que você precisasse fazer uma viagem daqui de Teresina para Fortaleza a pé, sozinho e sem dinheiro. Certamente seria uma grande empreitada e, humanamente falando, muito difícil de ser concluída, porque os perigos seriam diversos. A escassez, a falta de alimentos, os salteadores, a falta de luz na época, que não existia iluminação elétrica. Então, perceba que o texto diz no verso 11 que o sol era posto, então Jacó deitou ali, pegou uma pedra, que na sua escassez era o melhor que ele tinha, o melhor que ele encontrou naquele ambiente, para poder deitar-se e para dormir. Então veja, Jacó estava passando exatamente pelo um vale da sombra da morte em sua vida. Ele estava completamente desamparado, humanamente falando, não tinha recursos, não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo, e ele encontrava-se ali nessa situação de desespero. Então ele deita para dormir e para descansar. O texto até aqui não nos dá em absoluto nenhum indício de que Jacó tenha buscado a Deus em oração, tenha o adorado ou feito qualquer coisa desta natureza. Mas ainda assim, mesmo com este homem duro de coração, e que não conhecia a Deus ainda, e que vivia pela força do seu próprio braço e suas artimanhas, Deus concede a graça de revelar-se a Jacó. É o que vemos nos versos 12 e 13, primeiramente. 12 e 13 é a primeira parte do verso 13, que nos dizem: E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse... Até aqui por enquanto, irmãos. Veja só, o livro de Hebreus nos diz que o Senhor se revelou outrora de muitas maneiras para o seu povo, mas hoje nos fala pelo Filho, a revelação plena. Cristo Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível. Mas Deus se revelou de várias maneiras no Antigo Testamento, e uma destas maneiras eram sonhos. E Deus revelou-se aqui a Jacó em sonho. Então Jacó, mesmo sem ter buscado a Deus em absoluto, Deus, mostrando da sua misericórdia, de seu favor para com Jacó, aparece a Jacó em sonho. E o que esta imagem, esse sonho, essa visão da escada tem a ensinar para Jacó e para mim e para você? Veja, esta palavra escada é uma palavra de muito difícil tradução, porque ela só aparece uma vez em toda a Bíblia hebraica. Mas comparando com o contexto e com idiomas correlatos, a melhor tradução seria algo como uma escadaria, ou algo muito comum na época, que já havia sido visto inclusive na narrativa bíblica, que seria algo como um zigurate, ou como a Torre de Babel. Não é que os homens empreenderam com o propósito de alcançar o céu, mas não conseguiram, falharam. Mas aqui nós vemos uma imagem do Senhor, uma escadaria que liga a terra aos céus. Então imagine uma grande estrutura que parte da terra até aos céus. E diante dessa estrutura, os anjos do Senhor, que são os seus espíritos ministradores, aqueles que Deus envia para cumprir os seus propósitos, subiam e desciam por ela. O que isso quer dizer para mim e para você? Isso nos ensina que a realidade terrena que nós vivemos e a realidade celestial e o nosso Deus não estão em realidades distintas, separadas. Aquela história de que Deus criou todas as coisas e abandonou tudo à sua própria sorte é uma mentira. Nós sabemos que o nosso Deus é soberano, Ele governa e decreta todas as coisas. Então, os céus não estão separados da terra. É o Senhor que controla tudo quanto acontece aqui na terra. De sorte que as coisas não acontecem ao acaso, mas tudo em absoluto está no controle do Senhor. E observe este termo no verso 13, que nos diz: perto dele estava o Senhor e lhe disse. A nossa tradução da Almeida Revista Atualizada não nos ajuda a enxergar o que de fato é apresentado literalmente no hebraico. A ideia é essa: o Senhor estava posto sobre a escada, no topo dessa torre, dessa escadaria,
lá estava o Senhor. Então, imagine a cena, Jacó deitado na pedra, não é? No chão, vendo em sonho esta grande escadaria que partia da terra e chegava aos céus, e no topo, posto em cima dela, estava o Senhor. E você pode imaginar, talvez, que grande bênção, que visão, que imagem gloriosa que Deus concedeu a Jacó. Mas eu convido você a tentar colocar-se no lugar de Jacó. Você lembra qual foi a reação do profeta Isaías ao ver o Senhor assentado no alto e sublime trono? Ele disse: ai de mim, pois sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a Deus. Então Isaías achou que iria morrer. Agora contemple a situação de Jacó. Porque o que é que Jacó estava fazendo ali? Como eu mencionei antes, ele estava fugindo por consequência dos seus pecados. E eu brevemente narrei como isso se passou, mas eu gostaria de trazer um detalhe enfático. Volte uma página da sua Bíblia para Gênesis 27, verso 20. Ocasião do diálogo entre Jacó e seu pai, no momento que ele entra para enganar seu pai e roubar a bênção de seu irmão. Então, Isaac havia dito para Esaú: Esaú, meu filho, vai à caça, porque ele era caçador. Traz uma caça e prepara para mim do jeito que eu gosto. E depois que você fizer isso, eu vou te abençoar. E assim que Esaú saiu, Rebeca rapidamente chamou Jacó. Ela disse: vai, pega um novilho do rebanho e eu vou preparar, e você vai entrar na presença de seu pai, e você vai se passar por Esaú e você vai ser abençoado. Então ele estava nesse momento, ele estava vestido como Esaú, após ter entregue a refeição a seu pai, mas Isaac ali desconfia. O pelo, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E mais, ele questiona aqui no verso 20. Disse Isaac a seu filho: como é isto que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ou seja, Esaú tinha acabado de sair à caça. Como é que ele já tinha logo depois chegado já com a refeição pronta? Não deu tempo ainda, né? Então Isaac fica desconfiado. E o que é que Jacó responde? Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então veja, Jacó não tinha escrúpulos. Ele usa o nome pactual de Deus. O Senhor, que está na sua Bíblia em caixa alta, é para evidenciar que o termo original aí é Yahvé, o nome do Deus da aliança. É para que você não tenha nenhuma dúvida que Jacó não estava usando um Deus qualquer, ele estava usando o nome do Deus do pacto. O Senhor, teu Deus, mandou para mim. E Isaac, então, naturalmente acreditou neste juramento. Então veja, Jacó não tinha escrúpulos, ele usou o nome pactual de Deus para enganar o seu pai. Imagine, volte agora para a cena que nós estamos. Jacó então deitado vendo o Senhor. O profeta Isaías temeu. Jacó, sua vida até então havia sido uma vida de completo pecado, sem escrúpulos, usando o nome de Deus para seus próprios interesses. O que ele naturalmente deveria esperar era juízo do Senhor. Ele deveria esperar que o Senhor agora me encontrou e eu receberei a justa punição pelos meus pecados. Então coloque-se no lugar de Jacó. Deve ter sido uma situação muito difícil. Mas aqui está a grande quebra de expectativa e a parte central do nosso texto, que é a fala do Senhor, a fala graciosa de Deus, dos versos 13 a 15. Que evidenciam não o juízo merecido, porque Jacó merecia sim a condenação e a punição de Deus, mas a reafirmação das bênçãos do pacto feito com Abraão. Então o Senhor diz, verso 13: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei,
até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então veja só que quebra de expectativa imensa. Quando se esperava-se justiça, Deus manifesta graça para com Jacó, para este grande pecador miserável. Deus reafirma as bênçãos pactuais feitas a Abraão, feitas a Isaac e agora feitas também a Jacó. Ele ratifica a promessa quanto à terra, esta terra que você está deixando agora, que você está deitado, mas está deixando, eu te darei, a tua descendência será numerosa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu estou contigo, para onde quer que andares. Então veja, por mais que Jacó estivesse sozinho nessa jornada que empreenderia, Deus estaria com ele aonde quer que ele andasse. E como Deus, meus irmãos, pôde manifestar tamanha bênção para com Jacó? Pois nós sabemos que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus bondoso e misericordioso, mas é justo, e ele não pode jamais tomar o culpado por inocente. E nós sabemos que Jacó era sim culpado, mas Deus manifestou graça a ele. Isso está relacionado, meus irmãos, à forma que Deus pagou o preço. Então veja, se você voltar algumas páginas para Gênesis 15, não precisa abrir, eu vou narrar. Deus ali entra em aliança com Abraão, ele faz estas mesmas promessas a Abraão, e ele pede então para Abraão separar animais em duas partes. As dispõe, parte eles no meio e coloca em duas fileiras. Imagine como os bancos aqui iam um espaço ao meio. Este era um método muito comum neste período para fazer-se alianças, fazer-se pactos. Então o termo literalmente seria cortar uma aliança, exatamente por causa disso, porque eram partidos esses animais. E as pessoas, as partes do contrato da aliança deveriam passar pelo meio. Qual era a simbologia que estava por trás disso? Aqueles que descumprissem os termos do contrato deveriam sofrer o que esses animais sofreram. Deveriam ser partidos. Deveriam sofrer a morte. Mas lembre-se, Abraão não passou pelo meio dos animais. Somente um fogo passou pelo meio, representando ali o Senhor. Então o Senhor entrou em aliança com Abraão, mas não requeriu dele em absoluto, não requeriu nada dele. Se Deus tivesse requerido de Abraão, no capítulo 16, Abraão já teria falhado, pois ele tentou suscitar descendência de Agar e não de Sara. Deus havia prometido que daria a ele um descendente de Sara. Mas Deus obrigou-se a si mesmo a cumprir este pacto, sem requerer, sem cobrar nada de Abraão. E o que estes sacrifícios e todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta? Aponta para Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus só pôde manifestar graça a Abraão, a Isaac e a Jacó, a mim e a você. Como eu afirmei que as promessas pactuais de Deus são para nós também, o seu povo, e nós também somos pecadores como Jacó. Nós somos enganadores, mentirosos, ladrões, usurpadores. Nós somos todas essas coisas. Por isso sempre andamos aqui confessando os nossos pecados. E como Deus pode então manifestar também graça a mim e a você? Por causa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos esses sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo, que é o perfeito sacrifício. Somente o sangue de Cristo é capaz de perdoar pecados. E é por isso, por causa do sangue dele, que nós podemos então receber a graça de Deus, receber o favor de Deus, receber sua bênção pactual. Nós fomos feitos mais alvos do que a neve, pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus. Nós merecíamos a morte, mas recebemos a vida eterna em Cristo. Este é o centro desta mensagem. A mesma graça manifesta a Jacó, é a graça manifesta a mim e a você hoje, pois nós merecíamos a morte, mas Deus nos concedeu a vida por Cristo Jesus. E como nós devemos reagir a isso? É o fim do nosso texto, as duas últimas partes. Volte seus olhos para o verso 16 e 17, primeiramente.
que nos dizem: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então observe bem. Como eu mencionei aos irmãos, Jacó não era ainda um homem convertido. Ele não dava nenhum sinal de conversão. Sua vida até então era pura impiedade. Ele vivia pela força do seu braço e suas artimanhas. Mas então, neste momento, com esta grande revelação de Deus, ele tem esta experiência. Ele reconhece ali a presença do Senhor, do Deus da aliança, entre ele, aonde ele estava. Mas, entretanto, nós sabemos que ainda não foi neste momento que Jacó foi verdadeiramente alcançado. Isso nós só vamos ver lá em Gênesis 32, quando Jacó, voltando para a terra, vai então encontrar-se com seu irmão, com Esaú, e ao transpor o val do Jaboque, o anjo do Senhor ali aparece e luta com ele, não é? E ao tocar-lhe a coxa, Jacó então abraça o anjo até que ele o abençoe. E o anjo pergunta: como é teu nome? Ele diz: eu sou Jacó. Ali é o momento que ele está confessando os seus pecados. Eu sou enganador. Lembre que o nome hebraico traz um significado, não é? Então ele está confessando ali: eu sou pecador, eu sou enganador, eu sou acalcanhador, é isso que eu sou. E o anjo diz: não serás mais Jacó, mas serás Israel. Este é o momento verdadeiro da conversão de Jacó. E diante disso, eu pergunto a você, nós que estamos aqui, tendo contato com a palavra do Senhor, domingo após domingo, tendo essa experiência maravilhosa de sermos edificados por a sua palavra, para ouvirmos o Espírito Santo de Deus falando conosco, tendo experiências contínuas com o Senhor. Mas eu pergunto, você de fato já se encontrou com o seu Senhor? Você o conhece verdadeiramente? Ou você ainda está nesse período aqui como Jacó de ter experiências, mas não de fato ser quebrantado por completo e entregar a sua vida como um todo, de reconhecer que você é pecador e que sem a graça de Cristo Jesus não há esperança para você? Não tem como dar jeitinhos, não tem como usar truques. Ninguém alcançará os céus se não for por Cristo Jesus. Você conhece o seu Salvador verdadeiramente? Você confessa Ele como o seu único e suficiente Salvador? Você já teve esse encontro verdadeiro? Você já teve a sua força quebrada, como foi a de Jacó naquele momento, na luta contra o anjo? Se não, meu irmão, o Espírito do Senhor te chama nesta noite para que você venha conhecê-lo verdadeiramente e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Não há nenhuma outra artimanha que possa te levar à vida eterna, mas somente Cristo Jesus. E por fim, dos versos 18 a 22, o texto vai nos evidenciar 3 ações que uma pessoa verdadeiramente convertida deve ter. Embora Jacó não fosse aqui, neste momento de despertamento, em algum grau ele manifesta isso. Volte seus olhos para os versos 18 a 22. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada em que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, primeiramente, começando pelo verso 18, a primeira atitude. Quando Jacó levanta-se e pega a pedra que usou como travesseiro e ali a erige como coluna e derrama azeite, isto é, na verdade, o que ele estava fazendo ali, em outras palavras, era adorando a Deus, ele estava cultuando a Deus. Isso era algo comum na época, no Antigo Testamento, que nós vemos ao longo de todo o Antigo Testamento. E eu pergunto a você, como tem sido a sua vida de adoração?
Você tem tido prazer em adorar o Senhor? Você tem tido prazer em vir à casa do Senhor? Na ocasião do culto público, escola bíblica dominical, reunião de orações, qualquer oportunidade. Você aproveita as oportunidades que o Senhor te dá de estar na sua casa, na comunhão dos santos, adorando ao Senhor? Um verdadeiro crente deve desejar estar nos átrios do Senhor. Um dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, um crente verdadeiro deve ansiar por isso, deve desejar isso. Não deve ser alguém que tem a vontade de ficar em casa no domingo. Não tem desejo de estar na casa do Senhor, adorando a Deus. Lembra, o nosso propósito criacional é esse: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O mundo vai oferecer diversas outras formas de prazer, mas nenhuma vai nos satisfazer, dar esse gozo pleno que só Deus pode dar. E nós fomos criados para adorá-lo. Se não estamos adorando a Deus, estamos adorando a outras coisas, a nós mesmos, aos nossos prazeres, ao dinheiro. A sua vida tem sido uma vida de adoração, a sua vida tem sido um sacrifício vivo e agradável, como nos diz Romanos 12. Nós somos chamados para isso, para sermos adoradores do único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, tanto neste ambiente público de igreja, quanto nas nossas vidas particulares, nossa vida devocional íntima, familiar, no nosso trabalho, em todo lugar que estejamos, nós somos chamados para ser sal e luz. Esta é a vida do cristão. Então esta é a primeira atitude que, diante de uma conversão verdadeira, de uma experiência com Deus, o crente deve ter: ser um adorador. Primeira aplicação. Segunda, verso 19. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Ora, Luz era um grande centro de adoração pagã na época. Lembra que eles estavam aqui, não é, na terra de Canaã, e os cananeus eram um povo ímpio, pagão, politeísta, e que tinha diversos falsos deuses da prosperidade, responsáveis na mitologia deles pela colheita, pela fertilidade dos filhos e etc., pelas chuvas. E este era um grande centro de adoração pagã. E Jacó, então, lembra a circunstância que ele se encontrava: sozinho, abandonado, humanamente falando, sem nenhum recurso, na escuridão, em meio a trevas ali, no meio de um povo pagão, não é? Mas ele diz o nome deste lugar, Betel, que significa a casa de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo: este local não é local dessas falsas divindades. Este local é a casa do Deus vivo e verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor, Yahvé. Então veja, a situação de Jacó para proclamar o nome do Senhor era muito mais extrema do que qualquer situação que nós possamos enfrentar hoje. Isso nos leva à nossa segunda aplicação e a pergunta que eu faço a você: você tem sido um proclamador ávido do Evangelho? Este Deus que te amou e te salvou, você proclama o seu bendito Evangelho na sua família, no seu trabalho, na sua escola? Ou você se acovarda? Você tem medo? Você prefere ser aquele que passa sempre despercebido? Ou você se preocupa com o politicamente correto para não desagradar, não confrontar ninguém? A mensagem do Evangelho será sempre confrontadora, mas ao mesmo tempo é a única que pode trazer conforto, porque o mundo está perdido e caminha a passos largos para o inferno. Você não querer se indispor com alguém sobre o pretexto de não querer ofendê-la não demonstra amor, nem para com ele, nem para com Deus, porque você está permitindo que ele continue caminhando para o precipício. O atalaia precisa dar o grito. O vigia tem que avisar do perigo iminente. Arrependei-vos, buscai ao Senhor enquanto há tempo. Este Deus maravilhoso, a graça e misericórdia em Cristo Jesus para alcançar a sua vida também. Você tem sido um proclamador da mensagem do Evangelho?
o nosso coração, a nossa boca fala sobre o que o nosso coração está cheio. Então, as coisas que nós gostamos, nós naturalmente falamos com qualquer pessoa. O seu coração está cheio do Evangelho, ele tem transbordado do Evangelho. Você tem alegria em falar do Evangelho para todas as pessoas que chegam diante de você? Examine isso na sua vida. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo Jesus. E nós devemos fazer isso, proclamando a verdade do Evangelho. E a terceira atitude, versos 20 a 22. Eu farei de trás para frente, lerei apenas o final do 22. Certamente eu te darei o dízimo de tudo quanto me concederes. Então veja, Jacó diz aqui que vai dar o dízimo de tudo quanto Deus conceder a ele. Este é um aspecto que faz parte da nossa vida cristã, da nossa vida de devoção a Deus. Como tem se dado isso na sua vida? Nós tivemos e temos todos os domingos um momento de ofertório, de dízimos e ofertas, não é verdade? E se você entende o amor que Deus manifestou a você, e que você foi salvo pela graça, e que todos os recursos, inclusive financeiros, as coisas materiais que você tem, a sua casa, o seu carro, tudo, os seus filhos, tudo vem de Deus. Foi o Senhor, Deus, que te deu todas as coisas da sua própria mão. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos concede, porque todas as coisas são dele. Nós somos dele, nós somos seus servos. Então, o momento de dízimos para o cristão verdadeiramente crente não deve ser um momento penoso. Não deve ser como que você está arrancando um pedaço de si para fazer aquilo de maneira penosa. Deus ama quem dá com alegria. Então, quando reconhecemos que tudo que temos vem de Deus, nós daremos esse pouco que Deus nos requer com alegria, sabendo que Ele é poderoso para nos dar muito mais, sabendo que Ele é fiel e justo. Então, o foco das nossas coisas não deve estar na riqueza material, mas devemos contemplar o grande amor de Deus, as riquezas espirituais que Ele nos concedeu nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso vale mais do que qualquer riqueza material. Nenhum dinheiro pode comprar a salvação, irmãos. O que Deus pede de nós é muito pouco comparado ao que Deus nos deu. Ele não poupou o seu próprio Filho para nos tornar seus filhos. Então, o momento de dízimos e ofertas deve ser algo de alegria na sua vida. Se você tem condições de dizimar, é sinal de que Deus te deu trabalho. É bênção do Senhor, Ele te dá recursos para que você possa se sustentar e contribuir também com a obra do Senhor. Então examine o seu coração. Dizimar e ofertar ao Senhor tem sido um momento de alegria na sua vida? Ou tem sido um momento penoso e pesado? Avalie isso na sua vida. Mas, observe o detalhe. No verso 20, no início da fala de Jacó, ele diz o seguinte: se Deus for comigo, e no final do verso do 21, ele diz: então o Senhor será o meu Deus. Veja só que resposta pobre Jacó deu diante da grande revelação e manifestação de graça de Deus para com ele. Ele impõe condicionais a Deus. Então Deus manifestou plena graça a Jacó, mas ele responde com condicionais. Ele ainda não creu de todo o coração. Deus disse que iria com ele aonde quer que ele fosse. E Jacó diz: se de fato tu fores, se de fato me deres, se de fato eu voltar, então aí o Senhor será o meu Deus, porque ainda não é. Veja que resposta pobre. Imagine, meus queridos irmãos, imaginem se Deus tivesse colocado condicionais para mim e para você. Salmo 130, se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Então, se o Senhor tivesse colocado condicionais para mim e para você, ninguém
eu lhes afirmo, ninguém seria salvo. Não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Deus não pôs condicionais para nós. Nós muito menos devemos fazê-lo. Não devemos tentar barganhar com Deus. Se o Senhor fizer isso por mim, então eu farei. Não, meu irmão, tenha vergonha disso. Reconheça o grande amor de Deus, a graça maravilhosa que Ele te concedeu, sem você ser merecedor de absolutamente nada. Nós não devemos colocar condicionais no Senhor. Se Ele tivesse feito isso, todos nós estaríamos perdidos e condenados. E para finalizar, eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de João, capítulo 1. João 1. Versos 49 a 51. Versos 49 a 51. Versos 49 a 51 nos dizem: Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja, meu irmão, que grande bênção. Jesus aqui está apontando exatamente para a visão de Jacó, para a escada de Jacó. Então, vereis os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Qual a implicação disso? Cristo está afirmando aqui que esta torre, esta grande escada que alcança aos céus e que liga a terra aos céus, é o próprio Cristo. Você lembra da história de Gênesis? Quando o homem cai em pecado, o seu relacionamento é quebrado com Deus. Ele é expulso do jardim. E Deus coloca anjos guardando a porta para que o homem não voltasse. O homem não tem mais livre acesso a Deus. Seu relacionamento perfeito e harmonioso foi quebrado. Os homens tentaram, mais à frente, não é? Fazer uma torre para alcançar os céus, a Torre de Babel, como já mencionei. Falharam e não conseguiram. E nenhum homem jamais conseguiria restaurar o caminho para Deus. O que foi quebrado em Adão, o primeiro Adão, não poderia jamais ser restaurado por nenhum outro homem. O único caminho é Cristo. Ele é a ponte, Ele é esta torre, essa grande escada que liga novamente a humanidade perdida aos céus, que liga a humanidade a Deus. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a grande escada que novamente permite que o homem tenha livre acesso a Deus. O véu do Santo dos Santos se partiu. Nós podemos adentrar com intrepidez pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Ele é a nossa ponte, Ele é o nosso caminho, o único, não há outro. Portanto, nós devemos confiar única e exclusivamente nele para a nossa salvação, para o nosso sustento e para tudo que precisamos em nossas vidas. Ele é o único caminho. Portanto, mais uma vez, convido e reafirmo aos irmãos: abandone os seus truques, os seus jeitinhos, as suas artimanhas. A providência do Senhor é suficiente para nós em toda e qualquer circunstância. O maior milagre, que era restaurar pecadores, isso já foi feito, já foi conquistado em Cristo. O nosso sustento e as coisas terrenas que precisamos são infinitamente mais fáceis. Deus prometeu e garantiu que nos fará. Eu convido os irmãos a relembrarem o exemplo que contei no início, daquele professor que tomou caminhos escusos, vendendo drogas então para sustentar sua família e pagar seus tratamentos.
Ele terminou sua vida sendo odiado por sua família. Algo que ele achava, então, que faria bem e que deixaria todos felizes e harmoniosos, na verdade, o separou completamente da sua família. Por mais que ele tenha ganhado dinheiro, o seu fim foi sozinho, abandonado, odiado, na verdade, por aqueles que ele mais amava. Então, os caminhos de impiedade são caminhos de morte. Não se engane. A porta que leva ao inferno é larga, o caminho é largo e a porta é larga. Mas o caminho estreito, o único caminho que é Cristo Jesus, só esse nós devemos seguir. Todos os outros caminhos são caminhos de morte, resultarão em morte. E se você, por acaso, sente inveja dos ímpios, lembre do Salmo 73, quando Asaf diz que ele via o ímpio prosperando, não entendia aquilo, sentia inveja dos ímpios. Mas então ele contemplou o fim dos ímpios, que é a perdição eterna. E aí então ele voltou-se ao Senhor. Lembre-se disso. O único caminho é Cristo Jesus. Portanto, sigamos nele, firmes, pela sua própria graça, porque nós mesmos não temos capacidade. Que ele nos abençoe, nos guarde e aplique esta palavra aos nossos corações. Amém. Amém, amados irmãos. Eu peço que os irmãos, então, se coloquem de pé, já nos aproximando do término do nosso culto, para que juntos entoemos o hino de número 400, oração por proteção. Grande Deus em nós agora, despedimos do Senhor, certos de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amor. Graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, Rei em cada coração. Deus eterno, Rei em cada coração. Amém. Amém. Leiamos todos juntos a pergunta de número 74 do nosso breve catecismo. O que exige o 8º mandamento? Resposta: o 8º mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do estado exterior, tanto nosso como do nosso próximo. Amém. Amém. Peço que os amados irmãos então possam mais uma vez baixar suas frontes, fechar os nossos olhos, para que assim então oremos, encerrando o nosso culto ao Senhor desta noite. Ó Senhor, Deus dos céus, Deus de infinita graça e misericórdia, nos achegamos, ó Pai, no início desta noite, diante da Tua presença, para prestar culto a Ti é devido. Nos chegamos, ó Pai, diante da Tua presença, desejosos de ouvirmos a Tua voz, de sermos alimentados, instruídos pela Tua palavra. E agora, ó Pai, então encerramos o culto de louvor e adoração ao Senhor. O Senhor Deus, então, do alto dos céus, tem inclinado os seus olhos e os seus ouvidos para o culto que aqui Te prestamos,
pois foi feito na mediação tão somente de Cristo Jesus, com o auxílio do teu Santo Espírito. E nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor Deus nos conduza em paz e segurança aos nossos lares. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, das nossas vidas. Rogamos proteção a cada um dos irmãos, o cuidado do Senhor para com cada um durante esta semana, quer nos seus trabalhos, nos seus lares, a recuperação daqueles que estão enfermos, quer em viagens que façam, que a tua boa mão, ó Pai, repouse sobre a vida de cada um, sobre os seus familiares, os seus filhos, que todos estejam então entregues em tuas mãos, repousem suas vidas nas mãos do Senhor, que sejam dedicados, zelosos, diligentes para com a sua vida cristã e espiritual, que cada um, ó Pai, possa ter seu momento de dedicação, de oração, de meditação na palavra do Senhor, a fim de que sejam animados, fortalecidos, edificados na sua fé, ter a sua fé fortalecida, ó Pai, por intermédio da tua palavra, e assim estejam preparados para lutar contra as ciladas do diabo, as armadilhas que são colocadas no mundo, para que a tua igreja então se mantenha fiel, ó Pai, até o dia de Cristo Jesus. Sobre esta palavra que também ouvimos esta noite, o Senhor Deus faça com que ela encontre guarida nos nossos corações, que ela não só entre nos nossos ouvidos e saia, que ela não somente repouse na nossa mente, mas que ela desça para o nosso coração e para as nossas práticas, para que possamos entender que, tendo encontrado o Senhor, nós possamos ter vida de adoração ao Senhor, nós possamos ter uma vida de dedicação e obediência ao Senhor, e isso refletido nos nossos dízimos e ofertas, que nós tenhamos uma vida de reconhecimento ao Senhor, por quem o Senhor Deus é e tudo o que fez para com o seu povo. Nos ajuda, ó Pai, nisto. Nós também nos ajuda a reconhecermos que temos a Cristo Jesus, nosso fiel e sumo sacerdote, aquele que penetrou os céus, aquele que rasgou o véu do santuário e assim introduz não somente a nós, mas também as nossas obras diante do Senhor. Que nele então nós possamos descansar, nós possamos confiar, nós possamos orar dia após dia, ó Pai, guardando firme a nossa confissão sem vacilar. Nos ajuda, ó Pai, nisto, tem misericórdia de nós, abençoa o teu povo e despede-os em paz e segurança, como também conduze-os, guardados pela tua poderosa mão até os seus lares, para que assim, ó Pai, se for do teu agrado, quarta-feira também nos reencontremos novamente em reunião de oração e doutrina, e no próximo domingo, novamente também estejamos todos aqui na comunhão dos santos, para honrarmos, bendizermos e louvarmos o teu nome, pois como vimos pela manhã, foi para isso que fomos criados, para glorificar o nosso Deus, para adorá-lo, para obedecê-lo. E se for da tua vontade também, ó Pai, se Cristo Jesus voltar durante este intervalo, que nós sejamos encontrados fiéis, e assim então nós adoraremos, cultuaremos, louvaremos o nome do Senhor nosso Deus, já agora transformados, renovados, vivificados, onde já não haverá pecado, já não haverá mais dor, nem sofrimento, nem pensamentos inimigos do Senhor. Pelo contrário, seremos completamente transformados em fidelidade, transformados à semelhança de Cristo Jesus. Abençoa, Pai, o teu povo, guia-nos e nos auxilia de acordo com a tua palavra. Pois essa oração que nós fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assim assentar-se. Os nossos avisos recorrentes são a nossa agenda semanal. Na quarta-feira, às 19 horas, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui novamente, na reunião de oração e de doutrina, pondo diante do nosso Deus as nossas súplicas, nossos pedidos, orando pelos irmãos, por suas famílias e também pela nossa igreja e pelo nosso país. Nós tivemos um estudo na última quarta-feira sobre o evangelismo, sobre métodos acerca de como praticar o evangelismo, e nós teremos, se Deus assim permitir, a continuação desse estudo com novos métodos. No próximo domingo também, se Deus permitir, às 9 horas da manhã, teremos a nossa Escola Bíblica Dominical, na continuação do nosso livro Pastoreando o Coração da Criança. Tem sido a bênção exclusivamente para mim, eu creio que para os irmãos também, tem sido muito proveitoso para mim na condução e instrução dos nossos filhos. E à noite também, às 18h30, teremos um culto ao Senhor.
No dia 12 de julho, às 19 horas, nós temos uma programação proposta pela Sinodal de Safes, junto com a OMP, que acontecerá às 19 horas lá no seminário. Toda a igreja se sinta convidada a estar presente lá. Tem uma pequena taxa para esse churrasco que será servido, que é de R$ 25,00. Então, se os irmãos puderem ir para incentivar esse evento e auxiliar as irmãs, nós precisaremos também, que o nosso presidente da UMP falou, que auxiliar as irmãs aqui da congregação na preparação de um vinagrete que será servido lá. Então, aqueles irmãos que puderem estar dispostos a nos ajudar, nós passaremos demais informações no grupo sobre como proceder com relação a isso. Nosso encontro de homens de valor com o reverendo Herardo, que acontecerá dia 19 de julho, se Deus assim permitir, às 19 horas, aqui mesmo na congregação. É verdade, o pastor tinha dito que ia falar com o irmão Juniel para ver se tinha possibilidade de fazer lá. Então isso deve ser ajustado, talvez, e comunicado posteriormente, assim que ele retornar de viagem aos irmãos. Nossa escola bíblica de férias já se aproxima. A irmã Sabrina passou até uma lista no grupo aos irmãos que se voluntariarão para servir nisso. Os professores da escola já são convocados automaticamente para isso, mas eu peço que os irmãos não ajam com essa convocação com desânimo, mas pelo contrário, com alegria e com disposição para esse evento que é a nossa escola bíblica de férias. Então nós teremos também um período de evangelização aqui no bairro, de convite às crianças, e também depois nós teremos o dia de atividades. Ela acontecerá no dia 26 e 27 de julho, se Deus assim permitir, aqui na nossa congregação. Culto. Sim. Sim. Sim, então pronto. No dia 26 teremos a atividade da EBF diretamente, e dia 27, no nosso domingo, a continuação da atividade na divisão das classes da nossa escola bíblica dominical. Não tendo mais nenhum aviso, somente agradecer a Deus pela presença do nosso irmão, o seminarista licenciado Samuel. Deus muito o abençoe, o guarde e proteja no exercício do seu ministério ali na Igreja Presbiteriana da Pissarreira, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Érica, e seus 2 filhos, o Joel e o Paulo. Que Deus o abençoe ricamente, proteja, o guie, e se Deus assim permitir, que em breve também nós vejamos a sua ordenação ao sagrado ministério como pastor efetivo de uma igreja. Os irmãos, então, estão despedidos em oração silenciosa, e depois nós nos confraternizamos na graça e na paz do Senhor.